No Evangelho de Jesus, todos os textos são advertências a respeito da vida física e da vida espiritual, da transitoriedade do corpo e da imortalidade da alma. Também estamos refertas às lições de que o tempo urge e, através da tecnologia, nós temos uma ideia que o tempo está mais apressado do que no tempo tradicional dos instrumentos manuais. Nesse Evangelho extraordinário, sempre deparei-me com algumas páginas nas quais eu passava semanas refletindo-as para poder entender exatamente o que Jesus queria dizer. O seu tempo era um outro tempo. As condições sociológicas, psicológicas, políticas, humanas eram diferentes. As leis eram arbitrárias e, como consequência, havia toda uma série de fatores aos quais ele se referia para tirar daquele tempo para todos os tempos a lição que pretendia oferecer. Por isso, ele usava o método habitual, a parábola. Entre os orientais, o koa, um símbolo, uma história, uma imagem, que se pudesse adaptar a qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E estive pensando hoje em duas dessas frases que muito me impressionaram. A primeira delas diz: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. É muito simples. Equivale dizer que existem dois reinos: o reino do espírito e o reino da matéria, no qual o espírito se encontra. Entre os dois, optamos normalmente por aquilo que é material, que nos fere os sentidos, que nos fala as emoções, e nos afadigamos na busca deste mundo material, para podermos atender ao que a filosofia nos brinda com o nome de felicidade. No passado, a partir do século VII antes de Jesus, Epicuro, o filósofo, estabelecia que a felicidade é ter. Ele havia notado, na sua época, que as pessoas que possuíam eram vistas como felizes. Os ricos, os potentados, os cercados de bajuladores, aqueles que dispunham de propriedades. E durante muito tempo, o hedonismo, ou a beleza, constituía a realidade de ser feliz. Mas, concomitantemente, apareceram outros filósofos, é natural. E entre eles apareceu em Corinto um filósofo pessimista. Se Epicuro era otimista e dizia que quem tem pode, quem pode compra, quem compra goza, o outro, Diógenes, dizia que o ser humano é a caricatura de si mesmo, que o ter é portador de um grande prejuízo. Primeiro deles,
o medo de perder o que tem. Já é, portanto, uma desvantagem. O segundo, a aplicação do que tem. Normalmente, a pessoa que é abonada dispõe de muitas preocupações da maneira como aplicar os recursos, a fim de que eles prossigam generosos e abundantes e não se desgastem com o tempo, porque tudo quanto se usa e não se repõe, desaparece. Então, a doutrina de Diógenes ficou célebre, porque ele dizia que a gente, estando na miséria, é ótimo, não pode ficar mais miserável do que já está. Estamos no campo da filosofia. Mas essa teoria, que foi chamada cínica, teve que defrontar uma outra teoria que apareceu para poder entrar em discussão filosófica, dizendo que nós somos infelizes por causa da dor. Se não houvesse a dor, nós não teríamos sofrimentos. Então, seríamos profundamente felizes. Foi a filosofia estoica. O estoicismo estabelecia as regras da felicidade. Não importa ter ou deixar de ter. É importante saber sofrer. Há pessoas que têm tudo material, portanto, hedonistas, e têm também problemas na área da saúde, pessimismo. Há pessoas que têm a saúde exemplar, que têm valores amoedados e andam insatisfeitas. São pessoas inconformadas, ambiciosas. Então, essa doutrina ensinava a coragem de resistir a qualquer tipo de dor. Essa doutrina também prevaleceu até hoje. Aliás, todas três, porque tem correntes, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. E até a quarta corrente, a corrente apresentada por Sócrates e mais tarde Platão. É importante ser. Não adianta o que eu tenho se eu não sou uma pessoa que tem paz dentro de si mesmo. Então, mais importante de ter é ser. Se eu tenho e aquilo me faz feliz, muito bem. Se eu não tenho e aquilo me faz feliz, muito bem. Essas quatro correntes filosóficas percorreram a humanidade e se desdobraram em mais de 200 escolas. Até hoje, nós temos as escolas filosóficas florescendo. Na atualidade, a filosofia é faça o que você quiser, com uma contra-filosofia, e aguarde os resultados, que ninguém quer aguardar. A pessoa faz, mas o efeito tem que ser agradável. Mas nem tudo que se faz é agradável, porque nós somos portadores de emoções. Dias há que despertamos generosos, alegres, joviais, gentis, caridosos, e outros dias que a gente não aguenta nem com a própria cara, de mau humor, decepcionado, chocado. Então, essa questão é fundamental. Jesus situou tudo isso em uma questão. Busca primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Isto é, trabalha interiormente os teus valores éticos, aprende a aceitar a vida conforme a vida se te apresenta. É o que a moderna filosofia espiritualista proclama: autoiluminação.
busca de si mesmo. Do que adianta eu descobrir tudo e não me descobrir a mim mesmo, não conhecer as minhas reações, ser temperamental, ser uma pessoa com altos e baixos emocionais, momentos de uma gentileza ímpar e comovedora, e outros momentos de uma agressividade patológica. Então, uma pessoa dessa não é feliz, porque ela é instável, gosta de alguém hoje até as raízes, amanhã detesta até a morte. Então, a felicidade. Mas agora vamos ver o que é felicidade filosoficamente. Acreditamos que felicidade é não ter problemas, dispor de recursos para uma vida regular, ter afeto, disputar o campeonato dos relacionamentos, ter uma cultura que lhe faculte entender a vida. Então, isto é uma felicidade, coroado pela saúde. Mas ainda isto não é a felicidade, porque o indivíduo que tem tudo isso, mas não reparte com o próximo, não é feliz. É um ególatra. E tem medo de fazer relacionamento para não repartir. Tem medo de amizades porque não confia em ninguém. Acha que todo mundo se aproxima por causa dos valores que possui, mas que, em verdade, na hora exata do problema, essa pessoa não está a favor do amigo que ontem era rico e hoje está na miséria. O que é, então, a felicidade? O Evangelho diz que a felicidade é a paz de espírito. Um espírito em paz, sem turbulência, que suporta a riqueza, que enfrenta a pobreza, que é aplaudido, que é, ao mesmo tempo, diminuído e se mantém em paz. Daí, fundamental em nossa vida, a paz de espírito. Mas para buscar a paz de espírito, enquanto na felicidade externa procuramos valores estranhos, na paz interior, a luta e a vida é com nossa mente. Porque nossa mente é uma antena, e essa antena capta tudo quanto está em nosso redor. Às vezes olhamos para um rosto angelical, uma pessoa doce, afável, e cujo pensamento são podridões. E a pessoa disfarça, às vezes, com a sua simpatia. A que se deve isto? Uma criança, por exemplo, de dias, tem fenômenos eróticos de adultos, mas como a reencarnação, porque vem de outras experiências, trazendo esse patrimônio que na atual reencarnação vai nos oferecer paz de espírito ou conflito, isto é, felicidade ou inarmonia.